O Ministério da Palavra de Deus, por Watmani. Terceira parte, o Ministério, capítulo 13, a disciplina do Espírito Santo e a Palavra. Após a chegada das palavras, quando o ministro deve começar a falar? Ele não precisa vasculhar seu cérebro a fim de encontrar as muitas palavras, pois elas procedem de uma fonte diferente. Depois que ele decide quanto à fonte, percebe com clareza quais palavras são inadequadas e não devem ser pronunciadas como palavra de Deus. Já mencionamos repetidamente o relacionamento íntimo entre o ministério da palavra e o elemento humano. É Deus quem dá as poucas palavras que mais tarde se desenvolvem na forma de um discurso mais longo. Todas as palavras posteriores são derivadas das originais. Nossa pregação baseia-se nas palavras interiores. Nós simplesmente falamos o que Deus falou em nosso interior. O elemento humano está claramente envolvido. Por isso, nós temos de prestar muita atenção no tipo de pessoa que o pregador é. O tipo de pessoa determina o tipo de palavra que será falada. Às vezes, Deus reconhece como sua palavra o que é falado. Outras vezes, ele nega. Toda a questão parece girar em torno do tipo de pessoa que o pregador é. Aqui temos duas pessoas. Elas recebem a mesma iluminação interior e as mesmas palavras interiores, mas quando se levantam para pregar, demonstram um profundo contraste. Por quê? Porque são pessoas totalmente diferentes. O ministério varia de acordo com a pessoa. De onde então procede a palavra? A palavra vem primariamente da revelação, mas é influenciada pelo elemento humano. Se a pessoa estiver correta, suas palavras serão corretas. Se ela não estiver correta, suas palavras também não poderão estar. As palavras de uma pessoa inadequada estão destinadas a ser de baixa qualidade, fracas e imaturas, baseadas em sabedoria e persuasão humana, mas desprovidas de poder espiritual. As palavras de um homem bem preparado naturalmente serão espirituais, precisas, de alta qualidade e capazes de tocar o coração de Deus. Ao buscarmos a fonte das palavras pronunciadas, temos de prestar atenção na própria pessoa. O tipo de homem que o pregador é determina o tipo de palavra que ele falará. Consideremos que as palavras diferem de acordo com a obra interior do Espírito Santo. Onde Deus, por meio do seu Espírito, incorpora algo de sua natureza em nós, quer dizer, onde o Espírito Santo opera algo em nós, tocando e quebrantando em nosso homem exterior, a fim de que nosso caráter sofra uma mudança e sejamos capazes de tocar a realidade espiritual, nós naturalmente falamos as palavras do Espírito Santo. Aquilo que falamos segue o que o Espírito Santo operou em nosso interior. Sem essa obra interior do Espírito, não pode haver palavras do Espírito Santo. Está fora da nossa capacidade proferir suas palavras, a menos que ele nos transforme e nos reconstitua. Depois de anos da operação de Deus em nossa vida, nós somos como uma casa totalmente reformada e com mobília nova. Note isso. As palavras do Espírito Santo são fundamentadas na obra do Espírito Santo. Se não formos transformados, nossas palavras continuarão sendo as mesmas velhas palavras. Somente depois que somos transformados e nos tornamos novos, podemos falar novas palavras. Podemos aprender com o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 7. O Espírito Santo foi tão bem-sucedido na transformação de Paulo que para ele a revelação era algo natural. Ele avançara para um estado espiritual tão elevado que recebia a revelação sem estar consciente disso. A revelação não era surpresa para ele. Ele recebia iluminação com tanta frequência que tinha dificuldade para fazer distinção entre a iluminação e seus próprios pensamentos.
Os homens hoje estão tão distanciados da revelação divina porque a obra transformadora do Espírito Santo não é muito acentuada neles. As palavras de 1 Coríntios capítulo 7 parecem estranhas para nós. Elas mostram um cristão sendo levado por Deus para um estágio tão avançado devido à obra transformadora do Espírito Santo, que seus sentimentos pessoais não são diferentes dos sentimentos de Deus, e seus pensamentos são muito similares à revelação divina. Ele não sentia mais nada de especial quando recebia a revelação de Deus. O elemento humano subiu tão alto a ponto de tocar o próprio Deus. Paulo achava que estava transmitindo suas próprias palavras, pois o Senhor não falara com ele. No entanto, havia uma medida tão grande de transformação espiritual nele que podia incluir a frase: creio que tenho o Espírito de Deus, conforme lemos no verso 40. Nesse ponto, nós reconhecemos o íntimo relacionamento entre o homem e a palavra. Vemos um homem falando a palavra de Deus. Ele não recebeu nenhuma revelação especial, mas mesmo assim já está falando a palavra de Deus, porque alcançou um nível espiritual muito elevado. O princípio ilustrado com o exemplo de Paulo é este: se a pessoa está certa, as palavras que ela profere estarão certas. A palavra de Deus flui por intermédio dele, por meio da obra transformadora do Espírito. Portanto, temos de ser especialmente cuidadosos nesse aspecto. Temos de ser tratados com tal profundidade, a fim de que possamos alcançar um nível de pureza, no qual as palavras do Espírito Santo possam sair pelos nossos lábios. Devido à diferença da operação divina da vida dos homens, as mensagens também são pregadas de modo diferente. Duas pessoas podem ser igualmente aptas, ambas podem ter alcançado um nível elevado de espiritualidade, mas a obra transformadora do Espírito Santo nelas pode não ser igual. Elas podem ter recebido a mesma revelação, as mesmas palavras interiores, mas mesmo assim podem falar de modo diferente devido à variação na obra do Espírito Santo. Ambas são ministros da palavra, embora cada uma tenha um discurso distinto, porque os elementos humanos envolvidos são diferentes. João era diferente de Paulo, assim como Paulo era diferente de Pedro. Por isso, os discursos de cada um eram totalmente diferentes. Todos foram grandemente usados por Deus, embora falassem de modo diferente um do outro. A palavra de Deus estava dentro de Paulo, mas nos seus lábios estavam suas próprias palavras, embora o que ele falava era reconhecido como palavra de Deus. O mesmo era verdade em relação a Pedro. Ambos tinham sido submetidos a uma profunda obra de transformação e restauração. Como resultado, eles podiam falar a palavra de Deus. A julgar, porém, pelas palavras exteriores que eles falavam, eles pareciam bem diferentes. Vislumbremos acerca da formação da palavra. Assim como a palavra de Deus é uma pessoa no Senhor Jesus, atualmente ela deve ser personificada em nós. O Senhor Jesus é a palavra que se tornou carne. Assim, Deus falou na carne. Hoje, o propósito de Deus é que sua palavra torne-se carne mais uma vez. Quer dizer, ele continua desejando falar por meio da natureza humana. Por isso, ele trata com a nossa natureza humana, na esperança de que por nosso intermédio a sua palavra possa ser proclamada. Para chegarmos a esse objetivo, é preciso que haja a obra regeneradora do Espírito Santo em nós. Por meio da habitação do Espírito, Deus pode incorporar algo em nós, de modo que quando pensamos e falamos, a palavra de Deus seja proclamada. Aquilo que é incorporado em nós pelo Espírito Santo converte a palavra de Deus em nossas palavras subjetivas. Um ministro da palavra deve permitir que o Espírito Santo transforme,
a fim de que tenha esse tipo de palavra subjetiva. Seus pensamentos devem não somente concordar com os pensamentos de Deus, mas devem ser os pensamentos de Deus. Suas palavras tornam-se a palavra de Deus, e não somente coincidem com a palavra de Deus. Este é resultado da obra transformadora do Espírito Santo em nós. Este é o ministério do Novo Testamento. O homem está presente da mesma forma que Deus. O homem fala e Deus também fala. Para que a palavra de Deus possa ser proclamada por seu intermédio, o ministro deve se submeter a um profundo tratamento da parte de Deus. Vamos ver como Deus opera essa obra transformadora em nós por meio do seu Espírito Santo. As palavras devem ser criadas dentro de nós por Deus. Elas são formadas por meio dos acontecimentos diários que Deus dispõe à nossa volta. Talvez tenhamos passado por várias provações nos últimos dias ou nos últimos meses. Algumas vezes fomos vitoriosos e outras fomos derrotados. Às vezes parecia que estávamos avançando, outras vezes parecia que estávamos encurralados. Tudo isso, na verdade, foi planejado por Deus. Os dias passam e nós começamos a aprender um pouco. Talvez comecemos a receber algumas palavras. Essas poucas palavras nos dão uma clareza sobre o que está acontecendo conosco. Elas nos capacitam a falar, pois são palavras compartilhadas conosco. Deus criou palavras dentro de nós. É assim que as palavras são formadas. Elas pertencem a nós e também a Deus. É fundamental que saibamos onde e como aprendemos a ter as palavras. Por exemplo, nos primeiros estágios das lutas você pode ficar perplexo, porque não tem nenhuma palavra. Pode ficar confuso com o trato de Deus. No entanto, depois de um tempo, você começa a entender. É isso que o Senhor quer me comunicar. Ele está tratando comigo e quer me dar algo. Na verdade, porém, as coisas não são tão simples, pois não chegamos ao entendimento definitivo de uma vez. Às vezes parece que sabemos tudo, e no momento seguinte estamos novamente confusos. Enquanto caminhamos através dessa ambivalência, entre clareza e obscuridade, gradualmente vamos adquirindo a compreensão. Quando alcançamos certo nível de clareza, temos as palavras correspondentes àquilo que enxergamos com clareza transformar-se em nossas palavras. Às vezes o Senhor nos submete a uma prova muito severa. Não conseguimos suportar. Às vezes pensamos que estamos superando. Realmente cremos nisso, mas não é verdade. Apesar disso, mesmo nesse processo de superar e não superar, inconscientemente, no final, nós vencemos. E a superação traz as palavras. Assim, então, devemos entender que Deus está formando palavras em nós quando nos submete ao processo duplo de clareza e obscuridade. Em nossas provações, no processo duplo que temos de atravessar, Deus está criando palavras em nós. Parece que estamos atravessando, mas mesmo assim impedidos de prosseguir. Parecemos derrubados, mas não completamente derrotados. Depois de alguns dias, o Senhor finalmente nos sustém. Essa sustentação constitui a palavra de Deus. Quanto mais longe nós vamos, com maior clareza enxergamos e mais palavras recebemos. É assim que as palavras são formadas. A palavra do ministério não é algo elaborado na mente, mas é algo criado. As palavras pensadas são muito diferentes das palavras criadas. Você está tateando no escuro, com dificuldade vislumbra algo. A figura torna-se um pouco mais definida. Somando esses momentos de clareza, você assegura a palavra. As lutas que você enfrenta e supera tornam-se a sua mensagem. Um ministro da palavra deve prestar atenção à forma como fala. As palavras que ele profere devem vir por meio da disciplina, visto que Deus cria as palavras para nós por meio de seu processo de disciplina.
A medida da disciplina determina a profundidade da palavra. Nossa experiência diante de Deus nos dá um nível correspondente de palavra. Agora devemos entender que o Senhor está cinzelando nossa carne, a fim de que possamos tocar sua palavra. Do tratamento da carne emerge a palavra de Deus. O quanto você falará dependerá de quanto aprendeu interiormente. Suas palavras baseiam-se nas suas experiências com Deus. O alvo divino é unir você e a palavra. É mais do que você pregar a palavra. Como pessoa, você deve ser tão cinzelado e testado por Ele, que a palavra que emana de você seja a palavra de Deus. Respondamos agora à pergunta: onde você vê a luz da revelação? Vamos dar um passo adiante. Onde você vê a luz da revelação? É muito provável que você diga que ela é vista no Espírito, porque então nem sempre você a enxerga no Espírito. Por que às vezes o seu Espírito recebe luz e outras vezes não? Quando é que o seu Espírito recebe revelação? É quando você está sob disciplina. A percepção do Espírito é governada pelo tratamento divino sobre nós. Em épocas de provação, o espírito humano enxerga a luz. A luz da revelação é vista e obtida quando nós experimentamos a disciplina do Espírito Santo. Quando a disciplina de Deus torna-se rara, a iluminação no Espírito também se torna escassa. Nós recebemos luz num local definido e num tempo definido. Nós obtemos luz no Espírito e ela vem em tempos de disciplina. Consequentemente, cada tempo de tratamento abre em nós outra oportunidade para novas revelações. Evitar a disciplina de Deus significa abrir mão da possibilidade de receber revelação. Quando aceitamos o tratamento de Deus, podemos receber novas revelações. Temos de reconhecer a mão do nosso Deus na situação. Com frequência, sua mão está sobre nós, tocando-nos e tratando conosco, uma área após a outra. Assim, pouco a pouco, vamos nos submetendo. Outras vezes, ele tem de nos tocar muitas vezes, até que finalmente nós consentimos dizendo: Senhor, agora estou disposto a me submeter e não vou mais resistir. Então, e só então, nós recebemos a iluminação. O Senhor continua a tratar conosco, e assim, gradualmente, nós nos sujeitamos à sua vontade. Cada gesto de submissão traz nova iluminação ao nosso espírito. Assim nós vemos a luz, e nessa luz nós recebemos a palavra. Por meio das provações, Deus nos dá a palavra, ao mesmo tempo em que nos dá a luz. As palavras que usamos nas pregações não são algo que nós mesmos concebemos. Elas são criadas por meio da disciplina de Deus em nossa vida. Portanto, em suas muitas oportunidades de ministério, observe se a sua palavra cresce. Se houver progresso, você sabe que está sendo progressivamente tratado por Deus. Nas primeiras ocasiões em que falar em nome de Deus, você terá apenas umas poucas palavras. Não importa o quanto você seja claro, o quanto a sua memória for boa e quanta informação tenha recebido de outras pessoas. Quando se trata de pregar, você se sente totalmente inadequado. A fim de lhe conceder a palavra, o Senhor tem de tratar com você repetidamente e em todas as áreas. Cada tratamento traz algumas palavras. Deus está dando palavras progressivas. Depois de muito tratamento, você não terá carência de palavras ao subir ao púlpito. No entanto, lembre como essas palavras são adquiridas. São formadas mediante a disciplina do Espírito Santo. Em 2 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo diz que recebeu uma grande revelação, uma revelação do terceiro céu e do paraíso. O terceiro céu representa o céu mais elevado, enquanto o paraíso fica na região mais inferior da terra. Um fica no céu do céu e o outro fica no centro da terra.
Paulo recebeu uma revelação que inclui as duas coisas. Naturalmente, tal revelação tendia a deixar o seu receptor envaidecido. Paulo tinha tanto receio de que as pessoas começassem a ter uma visão elevada demais dele, que evitou comentar sobre as revelações. Além disso, um espinho foi cravado em sua carne, um mensageiro de Satanás que se opunha a ele. 3 vezes ele pediu ao Senhor que removesse esse espinho, e a resposta divina foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, conforme lemos no verso 9. Esta nova revelação não é algo mental, mas espiritual. Por isso, Paulo podia dizer: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, porque quando sou fraco, então é que sou forte, como lemos nos versículos 9 e 10. De fato, ele recebeu uma revelação nova e um novo conhecimento. Talvez a resposta do Senhor fosse parte da maravilhosa revelação. Ele pode ter encontrado mais ajuda nessa palavra do que naquilo que vira e ouvira no terceiro céu e no paraíso. Nós nunca estivemos no paraíso. Ninguém jamais soube o que Paulo ouviu ali. Tampouco estivemos no terceiro céu. Não temos nem ideia de todas as coisas que experimentaremos quando formos para lá. Entretanto, por mais de 2000 anos, a igreja tem recebido mais ajuda mediante as palavras que o Senhor disse a Paulo, a minha graça te basta, do que mediante a experiência dele no terceiro céu e no paraíso. De onde procede o ministério da palavra? No caso de Paulo, ele procede das lutas e provações que ele suportou ao ser levado pelo Senhor a um estado no qual podia afirmar que quando estava fraco, então era forte. Paulo tinha o ministério da palavra quando reconhecia que a graça divina era suficiente para ele. Assim, o seu ministério era produzido por meio da disciplina. Revelações como aquela encontrada em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, são resultado da disciplina do Espírito Santo. Sem disciplina não há revelação. Sem espinho não há graça. O espinho na carne de Paulo era severo. Não era um espinho comum, mas era um mensageiro de Satanás. A palavra esbofetear significa causar dor, maltratar. Paulo suportou muitas coisas. Ele não tinha medo de enfermidades ou de dificuldades. Apesar disso, estava sendo provado de forma única. Se ele disse que o espinho era doloroso, então de fato devia ser bem doloroso. Ele tinha um espinho, e Satanás enviou seus mensageiros para esbofeteá-lo, usando o espinho. Sob tão severa provação, Deus libera sua graça. Minha graça te basta. Assim, Paulo recebeu uma revelação. Ele reconheceu a graça de Deus e também o seu poder. Ele também conheceu sua própria debilidade. Há muitos santos na Igreja de Deus que suportam tribulações e provações por meio da revelação de Paulo. Precisamos urgentemente reconhecer o quanto somos fracos. Assim que a fraqueza nos deixa, o poder também se afasta. Onde há fraqueza, há poder. Este é um princípio espiritual efetivado pela disciplina. Nós recebemos luz por meio da disciplina. Também recebemos palavras por meio da disciplina. Aprendemos a falar repetidamente, como uma criança aprendendo suas primeiras palavras. Deus nos submete às provações. Ele permite que sejamos provados nas mãos de muitos dos seus próprios filhos. Quando você começa a aprender, começa a ter mensagens para pregar. A medida de sua disposição de se submeter é a medida de sua mensagem. Quando você se submete imediatamente, também recebe palavras da mesma maneira. A mensagem é obtida por meio da obediência. Sua obediência é a palavra. Quando você se prostra diante de Deus, você recebe palavras. Elas são escritas em sua vida, são gravadas no seu ser. Deus permite que seus filhos passem por muitas e variadas provações.
Às vezes, você pode ser o primeiro a ser provado antes dos outros. Você é aprovado primeiro e os outros são provados depois. A aprovação que você suporta aperfeiçoa a palavra em você. Você é capaz de se levantar e pregar uma palavra forjada nas provações para irmãos e irmãs que agora estão passando por tribulações e se acham incapazes de superar. A mensagem que você prega torna-se uma luz, vida e poder para aqueles que estão na mesma situação. Uma vez mais, você ministrou a palavra. Temos de reconhecer que o ministério da palavra deve ser testado primeiro. Se outros irmãos e irmãs passam por tribulações antes de você, você não terá nada com que ajudá-los. Mesmo que você tentasse dizer algo, sua mensagem será uma palavra vazia. Qual é a utilidade de palavras vazias? A palavra deve ser forjada no fogo. A igreja deve passar pelo fogo. Assim, Deus leva primeiramente seus ministros através do fogo, a fim de que sejam forjados antes dos outros. Aquele que é forjado primeiro sai com a mensagem. Quando você passa pelo fogo, possui a palavra. Repetidamente, por meio do fogo, as palavras vão sendo acrescentadas. Subsequentemente, você possui a palavra para ajudar aqueles que são igualmente testados. Portanto, nós declaramos que o ministro da palavra ministra por meio de palavras ensinadas pelo Espírito. O Espírito Santo não somente fala palavras de sabedoria por intermédio dos meus lábios. Ele também me ensina como falar. Sou instruído pelo Espírito Santo. Eu fui ensinado na fornalha ardente. Eu tenho a palavra. Se não for mediante este processo, a pregação torna-se apenas palavras vazias. Isso é muito básico. Temos de aprender em cada tratamento. Nossas palavras devem ser forjadas no fogo, ou elas serão ineficazes. Não poderemos confortar aqueles que estão aflitos. Palavras externas são fúteis. A fim de sermos verdadeiramente úteis, temos de ser daqueles que foram tratados por Deus. Como pode a igreja ter sido ajudada durante mais de 2000 anos com a palavra de 2 Coríntios capítulo 12? Graças a Deus, foi por causa do espinho na carne de Paulo. Se o espinho tivesse sido removido, a ajuda teria se desvanecido. O poder daquele capítulo manifesta-se no espinho. Se não houvesse espinho na carne de Paulo, suas palavras não teriam valor espiritual. O poder da vida manifesta-se no espinho. Somente os tolos tentam se esquivar dos espinhos. Quando os espinhos desaparecem, as palavras de vida também desaparecem e o ministério se desvanece. O poder de nossa pregação baseia-se nos espinhos que suportamos. Por isso, os ministros da palavra são aqueles que são escolhidos por Deus para serem tratados primeiro, ser provados primeiro e para conhecerem o Senhor primeiro, a fim de que possam oferecer Cristo aos filhos de Deus. Por causa do que sofreram anteriormente, estão aptos a ajudar outros. Devido ao tamanho dos sofrimentos que tiveram de suportar, estão capacitados a ajudar a muitos. Se realmente nos importarmos em ser ministros da palavra de Deus, temos de ser provados antes e suportar muito mais tribulações do que os cristãos comuns são chamados para suportar. Deus nos estabeleceu como ministros, e não somente para umas poucas pessoas, mas para toda a igreja. Somos chamados para suprir as necessidades de muitos. Portanto, temos de suportar as provações antes dos outros e mais provações do que os outros. De outro modo, como poderemos ajudar? O ministro terá muitas ou poucas palavras, dependendo do quanto tem sido provado pelo Senhor. Não devemos esperar que Deus trate conosco de forma lenta e fragmentada. Aquilo que suportamos proporciona material para atender às necessidades de muitos. Assim, temos de suportar tudo o que os outros são chamados para suportar. Porque alguns pregadores facilmente esgotam suas palavras? É porque não receberam muito tratamento de Deus.
O pregador deve receber grande quantidade de tratamento antes de se tornar um verdadeiro ministro da palavra. Se o pregador tiver recebido bastante tratamento, então terá palavras para diferentes pessoas em diferentes situações. Um ministro deve ser rico nas palavras. Riqueza no tratamento divino produz riqueza nas mensagens. Provações ferozes produzem mensagens abundantes. Uma enorme variedade de testes capacita o ministro a suprir uma grande variedade de necessidades na congregação. Coerentemente, aquele que tem é aquele que serve. Também é aquele que tem muito, que pode servir muito. Meramente ter não é suficiente para suprir as várias necessidades das pessoas. Precisamos ter abundantes reservas, ou então seremos incapazes de ajudar as pessoas com seus problemas. Graças a Deus, o ministério de Paulo foi muito abrangente, porque ele suportou muitas tribulações. O que ele experimentou formou seu ministério abrangente. Se quisermos ter um ministério abundante, temos de estar disposto a receber muito tratamento de Deus. Demos prestígio agora ao objetivo do suprimento da palavra. Qual é o propósito da nossa tarefa de suprir palavras às pessoas? É unicamente ajudá-las a atravessar as dificuldades? Há um propósito específico no suprimento da palavra, que é ajudar as pessoas a conhecer ao Senhor. Todas as revelações são uma apresentação de Cristo. A ausência desse elemento reduz a zero o valor da revelação. O fim supremo do suprimento da palavra é levar os homens espiritualmente mortos ao conhecimento do Senhor. Deus nos coloca num ambiente tal que enfrentaremos dificuldades. Nossas maiores necessidades nos impelem a buscar ao Senhor. Temos de reconhecer que a disciplina do Espírito Santo indica nossas necessidades. O Espírito nos mostra nossas necessidades por meio de circunstâncias específicas planejadas. Não há como passarmos por tais situações, exceto por meio de um conhecimento íntimo do Senhor. Como as pessoas podem conhecer a Deus se não tiverem necessidades? Paulo não seria capaz de conhecer a graça do Senhor se ele não tivesse o espinho. Quando alguém é testado no fogo, a questão é mais do que como se livrar daquela situação. O indivíduo precisa conhecer ao Senhor por meio daquela provação. Paulo não mordeu os lábios e disse: "Tudo bem, eu vou superar." Em vez disso, ele clamou: "Eu conheci a graça." Esta é a maneira de conhecermos ao Senhor. Por esta razão, Deus consistentemente usa a disciplina do Espírito Santo para nos fazer perceber necessidades que ninguém mais pode suprir, exceto Ele próprio. Cada necessidade nos ajuda a conhecer um aspecto particular do nosso Senhor. O conhecimento de Paulo do poder do Senhor veio por meio de sua fraqueza. No sofrimento, ele aprendeu sobre a graça. O espinho tornou-o fraco, mas também abriu a ele o conhecimento da graça. O Senhor colocou-o em fraqueza, a fim de que ele pudesse conhecer seu poder. Colocou-o no sofrimento, a fim de que ele conhecesse a graça. Necessidade traz conhecimento. Cada necessidade particular abre um conhecimento em especial. O aperfeiçoamento no conhecimento do Senhor naturalmente exige muitas provações. Como alguém pode conhecer perfeitamente ao Senhor se passa por poucas tribulações? Você pode ter familiaridade com muitas facetas do caráter do Senhor, embora possa continuar carecendo de conhecimento de um aspecto particular. Se você deseja conhecer de fato ao Senhor, então busque o conhecimento perfeito. Qualquer problema na recepção da disciplina do Espírito Santo resulta numa deficiência no conhecimento do Senhor. Se a disciplina que você receber for imperfeita, não terá mensagens para suprir outros. Peçamos ao Senhor que nos discipline, que Ele nos coloque em várias situações nas quais possamos ser provados por todos os lados e permitamos que Ele nos conduza através delas.
Quando vivemos diariamente em tais condições, o Senhor nos dá abundantes oportunidades de conhecê-lo mais e mais. Cada novo tratamento, cada nova disciplina, recompensa-nos com um novo conhecimento. Assim, nosso conhecimento de Cristo é aumentado dia a dia. Nós somos capazes de suprir a igreja com o Cristo que conhecemos. O que é então a palavra? A palavra é Cristo. A palavra que recebemos nas tribulações e quando estamos sob disciplina procede do conhecimento de Cristo. Atualmente, milhões de filhos de Deus carecem de um conhecimento profundo de Cristo. Muitos conhecem ao Senhor em apenas um dos seus atributos. Eles precisam de ministros da palavra que possam ajudá-los com um conhecimento mais rico do Senhor. Devido às muitas tribulações que enfrentam, esses ministros passaram a conhecer ao Senhor em seus vários atributos. Por isso, eles possuem mensagens ricas e variadas, competentes para apresentar a Cristo. Portanto, a palavra de Deus é o Filho de Deus. A palavra de Deus é Cristo. O que reconhecemos na palavra é o que conhecemos de Cristo. Na igreja, há pessoas com conhecimento deficiente de Cristo em áreas específicas. No entanto, se tivermos recebido a misericórdia de Deus e tivermos experiências nessas áreas específicas, seremos capazes de fazer pregações capazes de suprir essas deficiências. Podemos suprir as necessidades da congregação, porque aprendemos nossas lições. Se o nosso ministério for estabelecido sobre este fundamento, nossa palavra será a palavra de Deus. Às vezes, nós tiramos proveito das experiências de outros. No entanto, usar esse tipo de experiência não é fácil, porque se não tivermos cuidado, seu uso constante pode atrofiar nossa mente. Muitas pessoas inteligentes e observadoras, não tendo experiências próprias, estão continuamente usando as experiências de outras pessoas. Elas mesmas são vazias e inúteis diante de Deus. É necessário que nós sejamos pessoalmente tratados pelo Senhor, antes de realmente sermos capazes de utilizar as experiências de outras pessoas. Se tivermos o hábito de nutrir nossas próprias experiências no Espírito, podemos lançar mão da experiência de outros. Somente aquilo que preservamos em nosso espírito assume vida. Você só pode levar outros a conhecer o corpo de Cristo se você mesmo conhecê-lo e se tiver alimentado esse conhecimento em seu espírito. Você só poderá utilizar as experiências alheias se tiver ativado seu próprio espírito. Se você tiver uma atitude individualista, sem entendimento e sem noção da realidade do corpo de Cristo, não deve utilizar as experiências de outras pessoas. Você mesmo deve estar vivendo no corpo e deve ter nutrido essa experiência em seu espírito, antes que possa oferecer a outros as palavras da realidade. De outra forma, tudo o que você disser serão apenas meras teorias, sem aplicação e sem propósito. Você pode considerar seu discurso como lógico e coerente, mas não chegou a tocar naquilo que é real. Aqueles que o ouvirem também serão impossibilitados de tocar a realidade. Este mesmo princípio é aplicável ao uso da Bíblia. Hoje você deseja usar as Escrituras. Você é tocado por uma passagem particular. Imediatamente, 5 ou 6 versículos chamam sua atenção. Você deve alimentar seu espírito e não a sua mente com esses versículos. Assim, aquilo que você dedica ao seu espírito é o que depois você poderá oferecer para os outros. Não há utilidade em possuirmos uma verdade e não alimentarmos nosso espírito com ela. As experiências que você teve há 5 anos devem ser alimentadas em seu espírito. Somente dessa forma seu espírito pode usá-las quando for necessário. Até mesmo os versículos bíblicos não poderão ser empregados no ministério se o seu espírito não puder se alimentar deles. Tudo se resume nisto. O conteúdo de nossas pregações deve ser criado em nós
por Deus. Ele não consiste daquilo que concebemos por nós mesmos e não é aprendido com outras pessoas. Nossa pregação é criada em nós por Deus. Depois de muitos anos de refinamento, algumas palavras podem ser compartilhadas. Elas são produto de anos de cinzelamento. Elas são formadas em nós pelo Espírito Santo. Essas palavras são confiadas a nós pelo Senhor. São palavras pronunciadas por nós, mas são verdadeiramente palavras de Deus. Nós as aprendemos atravessando vales profundos. Essas palavras foram lavadas e purificadas por Deus. É claro que a origem dessas palavras pode ser traçada naquilo que vemos e aprendemos diante do Senhor. Tais palavras iluminadas são baseadas na disciplina do Espírito Santo. Mesmo quando citamos as palavras de outros, elas ainda se baseiam na disciplina do Espírito Santo. A fim de falarmos algo a partir dos lugares elevados, primeiro temos de aprender a descer até os lugares mais profundos. Somente o que vimos em nosso espírito pode se tornar luz para outras pessoas. As palavras que falamos são todas formadas nas profundezas e sob pressão. Somente a pessoa que atravessou um tipo especial de tribulação e aprendeu a lição está apta para falar aquele tipo particular de palavra. As palavras nascem nas tribulações, nos sofrimentos, derrotas e trevas. O ministro da palavra não deve ter medo de ser levado por Deus a tais ambientes. Se ele entende os caminhos de Deus, pode começar a louvar ao Senhor dizendo: Ó Senhor, Tu estás me dando novas palavras. Nas primeiras vezes você pode ser ignorante e não compreender por que está sendo conduzido a tais ambientes. Depois, porém, com certeza entenderá plenamente. Você deve saber que cada tribulação produz uma palavra. À medida que aumenta o número de tribulações, nossas palavras são cada vez mais enriquecidas. No processo de obtenção da palavra, você se torna sábio. O ministro da palavra deve se levantar diante da igreja, não somente com palavras, mas especialmente com experiência nas tribulações. Se você falhar em caminhar adiante na disciplina do Espírito Santo, não terá absolutamente nenhuma mensagem para compartilhar com a congregação. Esta questão é muito séria. Se você deseja ter algo para transmitir e servir à igreja, deve atravessar as tribulações. Senão, suas palavras serão vazias e você estará enganando as pessoas e a si próprio. Há uma linda canção que se chama Meditemos na História da Vinha, que se eleva cada vez mais alto em seus sentimentos, até que no final destaca que aquele que faz as maiores renúncias é o que tem mais a oferecer. Se você não renuncia a nada, não tem nada para oferecer. O ministério da palavra está fundamentado nas palavras interiores. Esta é a fonte de nossa mensagem. Finalmente, não devemos esquecer que a lei fundamental que Paulo nos ensina em 2 Coríntios capítulo 1 é: não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, conforme lemos no versículo 8 e 9. O que uma sentença de morte opera nele? Ele diz que Deus tem um propósito definido, e que esse propósito é que nas adversidades ele será capaz de confiar não em si próprio, mas em Deus que ressuscita os mortos. Além disso, será confortado por Deus de tal forma que poderá confortar outros que passam pelas mesmas situações. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz
suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação, conforme lemos nos versículos 5 ao 7. Isso explica o princípio fundamental do ministério da palavra. Primeiro, nós somos testados em todos os tipos de provações, a fim de que depois possamos abençoar outros com o que aprendemos. Nós mesmos somos confortados, de modo que podemos confortar outros com o mesmo conforto que recebemos. Ousaremos falar num nível inferior? Temos de pregar usando palavras aprendidas em meio a muitos sofrimentos. Há muitas palavras e muitas ilustrações que nós não podemos usar, pois fazendo isso nós diminuímos o poder de nossa pregação. Temos de aprender a falar com precisão em nossas conversas comuns. O Senhor nos refinará até que nossas palavras caminhem bem próximas das palavras da Bíblia. Aprenda a usar as palavras e frases que Deus usa. As palavras de um ministro da palavra devem ser interiormente refinadas. Uma vez que nossas palavras têm sua fonte na disciplina, como podemos desprezar a disciplina do Espírito Santo? Tudo aquilo que não procede dessa fonte consiste apenas em palavras vazias, que jamais poderão suprir as necessidades da igreja. Não despreze a disciplina e o tratamento do Senhor, mas aprenda as lições ensinadas em cada tribulação. Amém.